nos acusa dia por dia e noite por noite. Aceitamos a Jesus e aí nós temos uma caminhada a seguir. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, necessário é nascer de novo. Mas o tempo passa, glória a Deus, e nós estamos em um corpo, em uma matéria chamada carne. E essa carne, aleluia, desde cedo começa a nos guiar, começa a nos levar simplesmente para desejos pequenos e carnais, que para nós como homem, para nós como ser humano, parece ser normal. Não é normal, meninas? Aleluia. Então começa aí a influência e os desejos logo cedo. A verdade é que é possível. Aleluia. Quem pode bater palma e adorar a Jesus? Mas como vou dizer? Aparentemente sim, normal, mas só que nós como ser humano, são algo que começa logo cedo. Nós já fomos criança, e já fomos adolescentes, jovens, ficamos rapazes para chegar a uma idade adulta, então a fase. Mas aí essa influência em termos namoro, que nem sabe bem o que vão viver ou passar, começa logo cedo. Começa sonhos, então tudo é bonito, no pensamento de uma criança, de um jovem, de um adolescente, glória a Jesus, glória a Deus, tudo é perfeito. Mas o tempo passa, quando nós chega a nossa idade, aí vai ver que nada nessa vida é perfeito, que muitos são trancos, são barrancos, são dores, são sofrimentos, mas deixa de sonhar, eles têm que viver o momento deles. Eu digo porque eu tenho um bebê lá em casa, vou dizer o nome, e aí já cheguei em casa e pai, eu já troquei de namorado. Que conversa é essa? Tu vai entrar na teia. Que conversa é essa? Vou dizer sobre influência de criança. Pai, lá na escolinha lá, o menino deixou no meu rosto aqui. Então vai apoiar, eu vou pegar esse carro. O que é esse carro? Então são coisas que vêm já desde de menino. Glória, influência da carne. Glória a Deus. Influência da carne. E aí a Bíblia vai dizer, até aí nós somos guiados. E quando não conhecemos a verdade, somos guiados pela carne e fazemos o que a carne deseja. Bebemos, a maioria é atraído pelo tal do cigarro, eu não sei quem mata mais, se é o cigarro ou se é o álcool, mas ambos matam, a cachaça, a cirrose, o cigarro, o cigarro, o câncer. Se tem coisa que mais mata na nossa geração é o cigarro. E se tem uma coisa que mais tem matar é o câncer. E ela vem de quê? Cigarro. Eu lembro ainda quando eu dava aos 17 até os 20 anos, mais ou menos, aqui a metade de comprar uma carteira de cigarro porque eu achava bonito. Às vezes outros sumário. Mas ainda bem que eu pegava dois e não levantava para mim não. Deixava para lá, não acostumei com o tal do cigarro. A bebida ainda bebia o tempo.
Mas o cigarro, graças a Deus que não. E o cigarro é a porta para multidões e milhares, para te levar para outros caminhos, né? Muitos não, mas a maior parte começa pelo cigarro. Aí vai experimentar a maconha, que é falta de moda, maconha, ninguém fala mais de maconha, a maconha sumiu. Aí daqui a pouco já o cigarro não dá, a maconha não dá. Aí vamos testar o pó. Eu não conheço pó, não, eu só falo que eu vejo falar de pó, dizendo que é pó. Pois é. Então, eu quero dizer, são tudo desejos da carne. A carne só nos destrói. Essa é a realidade. Os desejos da carne só nos destrói. Mas como nós vamos manter uma vida distante dos desejos que não dá vida? A moça está tão bonita, né? Linda na casa do papai. Ah, mas eu preciso casar, a minha dependência, casar. Eu vou ser feliz quando eu casar, e quando casa vê que não é assim. Ai. Sai da cobertura do papai, da mamãe. Alguns continuam pelejando, outros já se virem. Agora, casou, aguente o drama. E aí a gente acorda e diz, como a casa do papai e da mamãe era boa, e agora que vai ser de mim, Senhor? Aí leva um tempo você adaptar, acostumar, talvez 5 anos, 10 anos antes, sei lá, até pegar rumo na vida. Mas nunca vai esquecer que a casa do papai e da mamãe era muito boa. Só depois de sair, antes, a casa do papai não é bom não, né? Mas quando estão lutando, aí sim. Mas o que eu quero dizer nesta noite, as horas abondam. Glória a Deus. E por isso nós temos um combate. Nós temos uma luta constante. Porque nós agora conhecemos. Quem não conhece continua na liberdade. Quem não conhece a palavra continua vivendo os prazeres. E a maioria vive muito pouco. Graças a Deus quando alguém chega a 30, a 50. Mas a maioria de quem vive longe de Deus está chegando aos 50 arrastados. A maior parte eles estão vivendo muito pouco. Porque o mundo passa e a nossa geração cada dia mais fica mais fraca. Essa é a realidade. A geração do mocotó, a geração do cuscuz pesado com feijão e arroz está indo embora. Está vindo a geração do miojo, a geração do pão, que é fraca. É muito fraca. Glória a Deus. Adoece com tudo, Carlinhos. Sem problema de tudo, não tem força para nada. A nossa geração era uma geração, além que todo mundo achava que era difícil, mas era uma geração forte. O tempo está passando e essa geração está enfraquecendo em todas as áreas. Está se aumentando o pecado, está se aumentando a incredulidade, está se aumentando a rebeldia, está morrendo a fé no coração das nossas crianças, está morrendo a fé no coração no coração dessa geração. Aleluia, já não crê mais em nada. É poucos que creem, que aqueles creem da glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A nossa geração tinha fé. Ouviu uma história de assombração, uma história de isso e daquilo, sentia medo. A geração de hoje dizer, eles te respondem, só se for você, ou estudar onde, não crê mais em nada. Isso é bom? Não, isso é ruim. Porque quando não crê no mal, também não crê no bem. Então vou levando uma vida sem crer em nada. E é isso que Satanás quer. Uma geração totalmente descrente. Uma geração totalmente incrédula. Uma geração, como eu tenho visto às vezes aqui e acolá, que diz que não crê em existência de nada. Que o negócio é simplesmente glória a Deus. Mas o que eu quero dizer nessa noite, aleluia,
O que você pensa da sua salvação? Falei sobre a carne, que ela nos domina, nos desejos mais pequenos. Começa dos 6, dos 8 anos, aquela influência para namorar. E daí por diante vai só crescendo essa influência, até passar pela fase que nós já passamos, né? Conhecer, e essa influência ela vai continuar até o fim. A influência da carne vai trabalhar, porque Deus fez o homem assim. Deus fez o homem para amar. Louvado seja Deus. Mas Satanás corrompeu a mente humana, né? Deus fez o homem para viver para a mulher, para a sua mulher, e a mulher para, aleluia, para o homem. Porém, Satanás corrompeu a humanidade, e hoje poucos se contêm, aleluia, com a sua esposa ou seu esposo, né? Eu sei que todos sabem que eu falo agora, né? O mundo está cada dia de mal a pior, porque o homem trai, a mulher trai, porque não se conforma com o seu parceiro ou a sua parceira, porque Satanás tem corrompido os corações e a carne tem dominado. Glória a Deus. Porém, no mundo tudo é lícito, né? Não sei se vocês estão vendo. Então alcancei um pouco isso, onde a mulher chegava à noite, a hora de festa, o marido se arrumava, a mulher se arrumava, o marido para um canto, a mulher para outro, separava. Ali cada um ia fazer o que quisesse. E eu alcancei aqui na nossa região esse negócio aí. Na festa ninguém era ninguém, todo mundo separado, todo mundo, ninguém vigiava ninguém. Uma vida totalmente particular, porque na hora da festa, né? Na hora da bebida, na hora da droga, ninguém é de ninguém. Aí voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Glória a Deus. Isso no mundo. Nós vivemos lá, né? De algumas coisas nós vivemos e participamos, mas conhecemos a verdade, como alguns que estão aqui dentro, alguns lá fora e outros aqui por perto. Não está aqui, mas pode ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, cremos na palavra, aceitamos a palavra, e agora há uma guerra dentro de nós. Há uma batalha dentro de nós, porque agora sabemos que andar segundo os nossos desejos, os nossos muitos desejos, é errado. E entendemos que é errado por quê? Compreendemos que não podemos mais andar como o mundo anda, fazer o que o mundo faz. Por quê? Meninos? Por quê? Glória a Deus. Porque ouvimos a palavra. E agora começou uma batalha dentro de nós. Ó, sabe os mocinhos? Às vezes pensamos que não leva nada a sério, né? São só duas crianças. Porém, ao ouvir que nem essa pequenininha, essa aqui, não dá bem mais pequenininha, sempre ouviram a palavra e muitas coisas no caminhar da história delas, antes mesmo que ela faça, elas vão lembrar de quê? Da palavra. Eu falo sempre que eu saí do meu lado de meus pais com 8 anos. É o que eu penso, é o que eu acho que foi. 8 anos. Eu não sei com quantos anos minha mãe levava à igreja. Mas minha mãe ia à igreja, à Assembleia de Deus. E esse momento que eu tive com ela me trouxe até aqui. Porque até os 20 anos, indo para a banda, para o candomblé, para a cachaça, para o bar, para a sinuca. Aí quando eu parava,
O medo do inferno era terrível. Então, o que nós faz aqui, missionária, o nosso processo aqui, as cadeiras, mas está cheio de anos. A pessoa, mas o que estamos fazendo? Porque estamos fazendo, ninguém quer. Mas Deus está pegando alguém, e através da palavra, através do louvor, crianças, adolescentes e muitas pessoas venham, mesmo não estando aqui dentro, no que vai fazer, porque pensando na palavra, eu ouvi a palavra e a palavra disse que eu não posso viver assim. Deus, quem sabe tem muitos como eu dizem, Deus, eu quero ser livre, Deus, eu preciso ser liberto. Por isso eu digo que poderia ser muito pior aqui, mas são 11, são 12 anos, a palavra significada aqui. Aqui poderia muitos ter morrido aqui, mas tem brigas, a vez golpe, a vez faca, a espingarda, mas não tem morte, porque há uma palavra trabalhando aqui, há um martelo de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. E vem freando coisas piores e maiores, mas aceitamos a palavra, cremos na palavra, aleluia. Mas coisas acontecem, desejos, pensamentos, atitudes e palavras acontecem. Não queremos fazer. Quem está entendendo? Não queremos pensar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Não queremos agir, mas às vezes agimos. Não queremos falar, mas às vezes falamos. Falamos que é coisas que desagradam, e nós sabemos que não é bom. Porém, aleluia, começa talvez a guerra. Eu só dizendo ali, quase que me deu uma semana atrás. Será que eu sou salvo? Eu aceitei Jesus, creio na palavra de Deus. Será que eu sou salvo? Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou esses pensamentos que não saem. Eu queria ser melhor, mas esse mal está aqui. O que é que eu faço? Glória a Deus. O que você pensa da sua salvação? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Nós somos. A Bíblia diz que nós somos caçados como ovelha. Nós somos caçados como ovelha. Já falei que lá fora o homem não tem temor de nada e faz tudo o que deseja. E a maioria dos desejos só traz frustração. Por que o homem tem tanto dinheiro e tira a sua própria vida? Porque o homem que passou a noite numa festa, bebendo, se drogando, com mulheres, e assim vice-versa, e no outro dia está angustiado, está triste, está perturbado. E quando continua nessa vida, muitos ficam depressivos, muitos tiram a vida, não poderiam estar felizes. Porque aquilo que o homem pensa que é felicidade é apenas prazer. Aquilo que o homem pensa que é para trazer alegria, só te traz perturbação, inquietação. Imagina quando alguém trai o seu esposo e volta para casa com medo de descobrir que ele tem paz. Quando a mulher faz isso, ela tem paz. Então, tudo que o diabo oferece só destrói, mas o que o Pai oferece,
aleluia, edifica, multiplica e ressuscita as paz. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a palavra, né, a primeira vez, entramos aqui e tomamos uma decisão. Vocês já aceitaram, foi? Já aceitaram? Você aceitou Jesus? Tomamos a decisão. Eu te aceito. Diz que na mesma hora o Espírito mora dentro de nós. É removido os demônios. Muda-se o morador e limpa-se a casa. Porém, esta casa, aleluia, ela tem que ser cuidada e zelada. Porque o morador que foi expulso vai querer voltar. E como ele não pode entrar no coração onde tem o Espírito Santo, ele vai lançar setas. E as setas, elas vêm no mínimo de duas formas, de dois jeitos: pensamentos pecaminosos, pensamentos que sabemos que não podem. Mas o que vamos fazer para vencer os pensamentos pecaminosos? Como vencer? Porque eles vêm, ele é assoprado por Satanás, é colocado. Eu não sei qual tem sido os seus pensamentos com a igreja, com o pastor, com o seu irmão, com a sua irmã, ou não sei, com o mundo, no teu trabalho, na rua, com o teu vizinho. Aleluia. Mas Satanás lança setas, pensamentos negativos todos os dias e todas as horas. Não é porque eu quero. Você acorda, às vezes eles estão lá. Você está trabalhando, daqui a pouco eles estão lá. Eles vêm, são setas malignas. E aí começa a batalha entre a carne e o espírito. Primeiro, a carne trabalhando, colocando dúvida: será se eu sou salvo? Porque esses pensamentos estão vindo sobre mim, porque esses problemas estão vindo sobre mim. E aí se vai. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi um ditado que diz assim: o pássaro pode vir, pode até fazer um ninho, só você não pode deixar o pássaro morar dentro do ninho. Então, quando os pensamentos vêm, aleluia, glória a Deus, relutamos contra ele, aleluia, porque a Bíblia diz: os pensamentos pensamento, e Jesus disse que o pensamento pode, aleluia, se tornar pecado, pode ser pecado. Aleluia, glória a Deus. Quando nós deixamos eles morar dentro de nós, alimentamos esses pensamentos negativos. Que eu sempre digo: você está aqui, daqui a pouco tu vê uma situação ruim, aí você pensa coisa má também, situação má para resolver aquele problema. Você não quer, mas ele vem porque a situação, o cenário que atraiu aquilo ali. Aleluia, glória a Deus. Mas o que fazemos? José, quando se ouviu em ciladas, correu. Ele fugiu daquela mulher, José. Ele não alimentou, podia ter alimentado aquela situação. E uma vez alimentado, a Bíblia diz que uma vez alimentado, aí o pecado é gerado, e depois do pecado gerado, aí gera morte. Pecado consumado, né? Glória a Deus. As guerras, elas virão as guerras da carne, como diz em Tiago, os 4 primeiros versículos. Aleluia. Que há uma guerra dentro de nós, que conhecemos a verdade e não queremos andar fora da palavra. Ainda
que nós oramos muito, ainda que nós jejuamos muito, ainda que nós lemos muito a Bíblia, essas guerras, elas vão nos confrontar. Essas guerras vão nos buscar. De todas as formas, elas vão tentar nos desalinhar. Porém, quando nós se alimentamos, quando nós buscamos, aleluia, glória a Deus, estaremos fortes, suficiente para não deixarmos ser vencidos, aleluia, pela carne, pelos desejos carnais, como nós lemos aqui em Gálatas, capítulo 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Glória a Deus. Porém, a pergunta é: o que você pensa da sua salvação, né, irmã Maria? O que nós pensamos? Aleluia, não vou ser mentiroso, servi a Deus há muito tempo, primeiro pregando a palavra de Deus. Agora não vou lembrar o que era. Havia uma grande credulidade dentro de mim. Se eu não me engano, era se valia a pena estar aqui. Será que está acontecendo alguma coisa assim? Será que realmente é verdade a palavra que é ensinada? Será que só alcançamos a salvação através de Jesus? Satanás é astuto, só rasteiro e tenta roubar uma alma em coisas tão simples, com dúvidas como essa, tão pequena. E durante muito tempo, Satanás me enganou e me levou nessa dúvida. E enquanto está com o coração duvidoso de quem servir, você não verme, você, aleluia, como eu vou dizer, você está doente. Talvez não na carne, mas no espírito. Porque a dúvida nos destrói. Sabe aquela resposta como a jovem? Aleluia, está esperando a resposta do jovem dizer sim ou não. Estou aqui a gostei. Será que ele vai dizer sim? Será que ele vai dizer não? A ser a mesma coisa ao jovem. Será que ela vai aceitar? Será que não? E quanto mais o dia vai passando, mais angustiado e atribulado fica. Por quê? Porque ela fica ansioso por resposta. Assim é a fé. Quando nós não compreendemos, quando nós ainda estamos presos, podemos estar dentro da igreja e presos. Quem está ouvindo a palavra de Deus? Glória a Deus, aleluia. Preso em um caminho indeciso, preso em um caminho em perguntas como esta: será que é verdade? Será que vale a pena deixar de fluir certas coisas, viver certa coisa por causa da palavra que é dita na igreja? Nessa hora você não, aleluia, não pensa em Deus, você não pensa em Jesus. Nessa hora você pensa, porque o teu coração está duvidoso, a tua mente está confusa. Então você pensa: será que é verdade a palavra que o pastor prega? Será que é verdade a palavra que a missionária prega? Será que é verdade o que o crente diz? Será que vale a pena renunciar certos desejos para viver algo que eu não vejo? Vivendo uma fé dessa, nós ficamos totalmente doentes espiritualmente. Nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos avançar, porque há dúvida. Então, quando nós estamos assim, aleluia, qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa nos destrói na fé. Aleluia. Isso não quer dizer que você vai desistir. Eu não desisti, porque o Pai tinha, aleluia, me escolhido, o Pai tinha me chamado. Eu continuei até um dia que o coração, aleluia, foi aberto, a dúvida foi arrancada e eu entendi, aleluia, que salvação só em Cristo. Não vale a pena, aleluia, viver
do mundo. Não vale a pena, aleluia, viver uma vida de prostituição. Não vale a pena viver uma vida de bebedice. Não vale a pena viver uma vida de mentira. Não vale a pena viver uma vida, aleluia, glória a Deus, onde há guerra, onde há confusão, onde há conflito, aonde tudo que você quer é viver um momento aqui agora. O aqui e agora vai passar. O aqui e agora vai passar. Aleluia. Tudo vai passar e passa muito depressa. Glória a Deus. Salvação. O que você pensa da sua salvação? Glória a Deus. Porque quando erramos, Satanás coloca em nosso coração, ou quando nós temos problema, Carlinhos. Eu acho que aqui ninguém tem, se tem eu não sei. Problemas que caminham conosco muitos anos, e às vezes décadas. 10 anos é o quê? Décadas. Podemos viver 10 anos, 20 anos dentro da igreja com um problema que conhecemos e sabemos que é pecado. E não damos conta de remover, não damos conta de tirar. Isso nos preocupa, isso nos atribula, isso nos deixa angustiar. Aleluia, porque Satanás fala todo dia: tu não és salvo. Aleluia, e começa a guerra, e eu permaneço, eu não permaneço, eu fico, eu não fico, eu não vou. Mas você não quer beber da água do mundo, porque conhecemos a verdade, fomos libertos pela palavra, indo para lá não queremos ir, queremos largar o nosso pecado, queremos deixar os nossos erros, mas está travado em nós. E agora? Como vamos fazer para se livrar desse câncer maldito? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O primeiro passo é arrancar a dúvida e entender que só há um caminho para a salvação: Cristo. O segundo passo, alimentar-se da palavra. Alimentar-se da palavra é um passo. Aleluia. Examinar a palavra, ouvir a palavra, esforçar. Terceiro passo, ou segundo passo, orar. Mesmo quando não tem vontade, mesmo quando não tem palavra, ore. Aleluia. Se por esse caminho você não conseguir, por outro caminho você não vai conseguir. Nunca desiste da oração.